sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver eletromagnetismo, desbravando os conceitos como você nunca viu antes. Ensinar o eletromagnetismo foi sempre um grande desafio para os professores, mas o professor Bairros conseguiu sintetizar os conceitos em duas leis bem simples e que poderão explicar a maioria dos fenômenos eletromagnéticos. Nesse tutorial vou mostrar os conceitos sem equação alguma. Primeiro você tem que identificar o fenômeno, sentir, depois qualificar, calcular, dimensionar. Nesse tutorial vou mostrar os conceitos como você nunca viu antes. Vamos lá? Vou começar pelo início, por uma questão de princípio. No início havia somente o ímã. Sim, lá bem antigamente já se conhecia a magnetita, um ímã pré-histórico. O dinossauro dos ímãs? Isso mesmo. A primeira aplicação útil dos ímãs foi a bússola. A bússola, junto com a roda, o fogo, a máquina a vapor, o transistor e o YouTube, revolucionaram a vida do ser humano. A bússola é um mecanismo composto por um pequeno ímã na forma de uma agulha que se movimenta livremente. Por isso, ela está sempre apontando para o norte geográfico da Terra, que é o Polo Sul magnético. Vou usar a bússola para mostrar os comportamentos mais importantes dos ímãs. Agora vou mostrar as leis do magnetismo e que usaremos no eletromagnetismo. Na figura você pode ver um ímã. Primeiro, o ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul, algo similar à eletricidade. Temos dois tipos de cargas elétricas, a carga positiva e a carga negativa. A bússola, como é um ímã também, então tem dois polos, um vermelho, polo norte, e um azul, o polo sul. Quando aproximamos dois ímãs, aparece uma força de interação entre esses ímãs, de forma que os polos de nomes diferentes se atraiam e os polos de mesmo nome se repelem. Ao aproximar o ímã da bússola, a agulha da bússola se move de forma que os polos diferentes se atraiam. Se o ímã for invertido, a agulha primeiro é repelida pelo polo de mesmo nome e depois é atraída pelo polo de nome diferente. Se você tentar separar os polos de um ímã, por exemplo, quebrando esse ímã, o que vai acontecer é que irão surgir dois novos ímãs com dois novos polos. Os ímãs são diferentes das cargas elétricas, que podem ser separadas. Os polos de um ímã nunca podem ser separados. Eles sempre aparecem juntinhos. Eles se amam. Essa interação entre os ímãs pode ser explicada através do campo magnético, que é um campo de força que fica ao redor dos ímãs. O campo magnético é representado pela letra B. As cargas elétricas têm um campo similar, é o campo elétrico. A Terra também tem um campo de força, é o campo gravitacional. O campo de força magnético pode ser representado por linhas de forças ao redor do ímã. Essa é uma representação prática, são linhas que indicam o caminho que o polo norte de um ímã qualquer deve percorrer para chegar no polo sul do ímã que gerou o campo de força. Os sentidos da seta das linhas indicam o sentido desses movimentos. Uma bússola colocada perto de um ímã se orienta no mesmo sentido das linhas de força. O ímã atrai metais ferrosos. Essa é uma importante característica dos ímãs e pode ser explicada pela estrutura molecular do ferro. As moléculas do ferro estão arranjadas em nichos magnéticos, que são estruturas magnéticas minúsculas dentro do material. Essas estruturas estão arranjadas de forma aleatória, o que resulta no final um campo magnético muito fraco, praticamente nulo. Na presença de um campo magnético de um ímã externo, essas estruturas se alinham somando os campos magnéticos de cada uma. E o resultado é... A união faz a força. Isso mesmo, a união de todos os minúsculos ímãs do ferro resulta num ímã maior, que então é atraído pelo ímã externo. Por isso, materiais ferrosos são atraídos pelos ímãs. Muito simples, não é mesmo?
Os materiais não ferrosos, como o cobre e o alumínio, não têm esses nichos magnéticos. Então, não são atraídos por outros ímãs. Mas o que isso tem a ver com a eletricidade? Era o que todo mundo se perguntava antigamente, até que o Sr. Ostrich estava no seu laboratório preparando uma aula de eletricidade, com uma bateria e um condutor elétrico ligado a uma resistência, uma chave que servia para ligar o circuito, coisa simples. Isso em 1820. Ao ligar o circuito, ele notou que uma bússola colocada ao acaso perto desse circuito movimentou a agulha. O acaso mudando o mundo. Mas não basta o acaso, tem que ter alguém atento. Ostrich notou que ao desligar o circuito, a bússola voltava a apontar para o norte. Então, o Sr. Ostrich concluiu que a eletricidade e o magnetismo têm uma relação íntima. A partir da descoberta de Ostrich, muitos outros cientistas desenvolveram esse conhecimento. Cientistas como Faraday, Ampère, Lenz e muitos outros, até chegar no que hoje é conhecido como eletromagnetismo. Mas por que a agulha mexeu? Porque a corrente, ao circular pelo condutor, gerou um campo magnético ao redor desse condutor. Hoje a gente sabe que esse campo magnético tem um formato circular. Veja na figura. É um campo que parece girar ao redor do condutor. Muito estranho, não parece? Hoje a gente sabe até prever o sentido desse campo magnético. É o famoso método da mão direita. Posicione a mão direita com o dedão no sentido da corrente, então os dedos vão indicar exatamente o sentido do campo magnético. Não é fantástico? Se você girar a mão, ela vai simular o giro do campo magnético. Muito útil essa regra da mão direita. Agora veja o que acontece quando eu enrolo os fios no formato de uma bobina. Ao ligar esse circuito com a bobina, a corrente ao passar pela bobina cria um campo magnético similar ao campo criado por um ímã. Na verdade, é isso que acontece. A bobina se transforma num ímã. Ao abrir a bobina, é possível ver os detalhes do que está acontecendo. Cada fio gera o seu campo magnético circular, que então interage com o campo vizinho, somando os efeitos. No final aparece um campo bem maior, resultado da soma dos campos de cada um dos fios. Na prática, essa interação entre o campo magnético e a eletricidade é aproveitada através da bobina, que conforme a sua aplicação recebe vários nomes, como solenoide, indutor, transformador e outros. Veremos todos. Essa relação entre o magnetismo e a eletricidade é chamada de eletromagnetismo. Para entender o eletromagnetismo, você precisa conhecer duas leis básicas que explicam esses fenômenos. A lei de Ampère, que mostra como uma corrente cria um campo magnético, em outras palavras, como a corrente elétrica consegue gerar ímãs. A lei de Faraday, que mostra como um campo magnético pode gerar corrente elétrica. Como o magnetismo pode gerar eletricidade. Uma lei explica como fazer ímãs com a eletricidade e a outra como fazer eletricidade com ímãs. Uma explica como fazer motores, a outra como fazer geradores. Uma mostra como fazer solenoide, eletroímãs, a outra como fazer sensores magnéticos. E as duas explicam como fazer transformadores. Já sei, vou ter que aprender as duas. Isso mesmo. A lei de Ampère. Na verdade, eu já falei sobre essa lei. Ela diz que ao passar uma corrente por uma bobina, essa bobina cria ao seu redor um campo magnético. Agora vou pensar em termos práticos para eletricidade e eletrônica. A bobina se transforma num ímã. Isso mesmo, essa bobina que funciona como ímã é chamada de eletroímã. Na indústria também é chamada de solenoide. Então vou melhorar esse nosso solenoide. Vou colocar um núcleo no seu interior. Vai ser uma bobina com conteúdo? Veja agora quando ligo o circuito. O solenoide ficou mais forte, o campo magnético aumentou. Por que isso acontece? Simples, o núcleo é de ferro. Os nichos magnéticos foram alinhados pelo campo magnético criado pela bobina.
E como você já sabe, a união faz a força. A lei de Faraday. O senhor Faraday fez o contrário. Aproximou o ímã de uma bobina e algo incrível aconteceu. Veja na figura. A bobina foi colocada em série com um galvanômetro, que é um amperímetro que, além de medir a corrente, ainda indica o sentido dessa corrente. Ao aproximar o ímã da bobina, o amperímetro indicava que havia sido criada uma corrente no circuito. Mas quando o ímã parava de se mover, a corrente cessava. Ao afastar a bobina, a corrente aparecia de novo, mas agora com sentido contrário. Isso não é fantástico? Foi o que achou o Sr. Faraday também. Sempre que o ímã ficava parado, a corrente desaparecia. Se um campo magnético variável cortar as espiras da bobina, aparecerá uma força eletromotriz e se irá fazer aparecer uma corrente no circuito. O ímã gerou energia elétrica. O que é força eletromotriz? Quando você gera energia com uma bateria, as cargas são acumuladas, um tipo num polo e outro tipo no outro, e aparece um campo elétrico entre as cargas que cria uma diferença de potencial, que pode ser medida na forma de tensão. No caso da lei de Faraday, o campo magnético não acumula cargas elétricas, mas desloca essas cargas elétricas empurrando-as para um lado do condutor ou bobina. Se o caminho estiver fechado, aparece a corrente elétrica. Essa força que empurra as cargas elétricas para um extremo da bobina é chamada de força eletromotriz, que também pode ser medida na forma de tensão. Se o ímã aproximar mais rápido, a intensidade da força eletromotriz aumenta. Veja que interessante! Por que é interessante? Porque agora temos uma forma de ajustar a energia gerada, a intensidade da força eletromotriz, à tensão gerada. Essa tensão poderá ser ajustada pela velocidade com que o ímã se aproxima e se afasta da bobina. Veja, lento, pouca corrente. Rápido, muita corrente. Pouca energia, pouca tensão, muita tensão. Tudo sob controle. O Sr. Heinrich Lenz viu que estava faltando alguma coisa na experiência de Faraday. O que será? A polaridade. Para que lado a corrente vai circular? Qual a polaridade da tensão gerada? Foi pensando nisso que o Sr. Lenz resolveu meter a sua colher na lei de Faraday. O Sr. Lenz percebeu que o sentido da corrente na bobina criava um campo magnético que se opunha ao campo criado pelo ímã. Se era o sul se aproximando, a bobina criava um polo sul também, para se opor à aproximação do ímã. Se era o polo norte, a bobina criava um polo norte para se opor. Essa bobina é do contra. Isso mesmo, a bobina se opõe à variação da corrente. Essa é uma característica importante das bobinas. Se a corrente está quietinha, não tem corrente circulando, ela quer ficar assim. Você pode usar a regra da mão direita para descobrir a corrente na bobina, mas pensando ao contrário. O dedão deverá apontar para o polo norte da bobina e a curva dos dedos da mão vão indicar o sentido da corrente. Tudo ao contrário. Isso mesmo, mas é muito fácil. Vou mostrar. Por exemplo, se um ímã com o polo norte está se aproximando, a bobina deverá gerar outro polo norte. Então o dedão deverá apontar para o norte do ímã, para repelir o avanço desse ímã. Observe como os dedos estão indicando o sentido da corrente. A corrente está saindo no terminal A. Esse será o polo positivo. Muito fácil, não é mesmo? Se o campo estiver diminuindo, isso é, alguém estiver tentando tirar o ímã de perto da bobina, a bobina se rebela e cria um campo magnético que atrai o ímã. Bobina indecisa essa? Na verdade, não. A bobina se opõe à variação da corrente. Se está aumentando, a bobina se opõe a este aumento. Se está diminuindo, a bobina se opõe a essa diminuição. Na figura, o polo norte está querendo se afastar.
Então a bobina tenta criar um polo sul para prender o ímã e assim não variar a corrente. Para usar a regra da mão direita, você poderia torcer a mão ou o braço. Pode ficar meio difícil. Então eu sugiro que você coloque a mão com o dedão apontando para a bobina. Isso indicará o sentido do polo norte. Mas como você quer o polo sul naquela direção, então basta inverter o sentido da corrente. Não queremos ninguém com o braço quebrado por aí, não é mesmo? Só avisa agora, né? Agora podemos enunciar a lei de Faraday. Na verdade, a lei de Faraday e Lenz. Sempre que um campo magnético variável e externo cortar as espiras de uma bobina, espira é uma só volta da bobina. Então uma força eletromotriz é gerada. A polaridade dessa força é tal que tende a gerar um campo magnético na bobina que se opõe à variação do campo magnético externo. Agora você entendeu tudo, não é mesmo? Você viu nesse tutorial os dois principais conceitos do eletromagnetismo, a lei de Ampère e a lei de Faraday-Lenz. Nos próximos tutoriais vou expandir o assunto. Tem equações, tem um indutor, tem um mundão de assunto. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!